Teremos como palestrantes doutora Priscila Santos, Artigas de São Paulo, sócia fundadora, Artigas Advocacia Ambiental, doutora e mestre em Direito Ambiental pela Faculdade de Direito da USP, presidente da Comissão de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e vice-diretora da Escola Paulista de Advocacia. Convidamos também Dr. Oscar Graça Couto, do Rio de Janeiro, professor de Direito Ambiental dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Michigan e advogado. Bem-vindo, Dr. Oscar. E, por fim, Dr. Alexandre Salomão Jabra, de São Paulo, mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Ambiental pela Stanford Law School e advogado do escritório Trench Rossi Watanabe. Bem-vindo. Oi, bom dia a todos e todas. Obrigada pela presença. Quero, antes de fazer propriamente a abertura, cumprimentar meus colegas, a Priscila, Alexandre e o Oscar. Temos uma missão hoje muito desafiadora, porque falar em direito administrativo sancionador no campo das mudanças climáticas é ainda tratar muito mais de dúvidas e desafios do que de respostas. Estamos todos e todas diante de questões muito novas, então, do que a gente combinou, de debater aqui e contar até com os palpites, de vocês que quiserem participar, é entender quais são os pontos mais sensíveis que envolvem a questão do enfrentamento das mudanças climáticas, para a gente tentar antecipar quais são possíveis pontos aí de tensão que podem demandar uma tutela fiscalizatória do Estado. Bom, muitas dessas questões vão ser tratadas na COP, mas, enquanto a gente espera o evento acontecer, a gente vai endereçar os principais temas, que nos pareceram os mais envoltos em polêmicas. Quando a gente fala sobre enfrentamento de mudanças climáticas, a nossa legislação traz basicamente dois modelos. A gente tem um modelo de enfrentamento que são as políticas públicas conduzidas, implementadas pelo Estado, e as iniciativas das empresas, as iniciativas privadas. Cada um desses modelos acaba convergindo para o assunto de implementação de políticas públicas socioambientais no contexto do que a gente chama RED+, ou RED+ jurisdicional. O RED+, ou RED jurisdicional, surgiu a partir do entendimento de que a preservação da natureza por si só não vai garantir o atendimento de direitos fundamentais das populações impactadas e nem assegurar que haja o desenvolvimento socioambiental dessas comunidades. Então, para além de manter a floresta em pé, o RED+ trata de políticas públicas que dizem respeito à participação de comunidades tradicionais, a medidas anticorrupção, a medidas de transparência, de governança e de atendimento do mínimo existencial. Todas essas questões são relevantes porque elas são a base para a concessão de financiamento climático por países que precisam investir em países que
tem aí ainda florestas a serem protegidas no que a gente chama de rede jurisdicional, né, que é o financiamento de nações para outros estados nacionais e subnacionais, e esses mesmos protocolos que também buscam averiguar a implementação de políticas, né, no caso das empresas corporativas, para a relação dessas empresas com as comunidades que elas impactam, também são base para certificadoras internacionais. E tudo isso que a gente está falando, a gente já verificou que estão envolvidas em fraudes que já foram verificadas, né? Vocês devem ter acompanhado, já houve muitas denúncias, inclusive com apuração dos órgãos ministeriais, de fraude na formação, na constituição de créditos de carbono. E a gente está falando de pedidos de anulação de contratos bilionários, a gente está falando de vício de consentimento de lideranças de comunidades indígenas e quilombolas, a gente está falando de certificadoras que recebem a informação que lhes são passadas, mas não têm uma vivência in loco para conferir como essas informações foram geradas. E, no centro disso tudo, está a Amazônia, né, e a sua tentativa, espero que em breve bem-sucedida, de ser o nosso Vale do Silício da bioeconomia, e é onde a gente já percebe a maior parte dessas tensões acontecendo. Então, a nossa proposta aqui hoje é discutir um pouquinho dessas principais políticas, e debater com vocês quais são os riscos envolvidos, quais são os temas mais sensíveis, e trazer mais dúvidas, né, porque as respostas a gente espera construí-las em breve. Eu gostaria de, primeiramente, passar a palavra, então, para o Alexandre Jabra, que acho que vai fazer um overview, né, sobre as salvaguardas, é isso? Perfeito, isso mesmo. Letícia, obrigado. Quero também agradecer o convite, especialmente ao Rafa, para fazer parte aqui desse painel. E também me sinto honrado de estar ao lado dessas estrelas aqui, que sempre foram referências para mim no direito ambiental. Então, para mim é um prazer. Oscar, Pri, Letícia. Pessoal, quando nós discutimos aqui com a Letícia o formato, né, a moderação, o que nós iríamos propor, realmente é uma abordagem um pouco diferente no que diz respeito ao direito sancionatório. Então, hoje em dia, todo mundo fala, as mudanças climáticas, vamos manter as florestas em pé, isso é importante para a captura do carbono, esses projetos, né, de REDD que a Letícia mencionou, no sentido de ser um desmatamento evitado, e a proposta do que eu trouxe hoje é exatamente, ao final da minha exposição, abordar o enforcement ambiental. Então, como que a gente tem visto, principalmente nesses projetos, e grandes projetos de desenvolvimento e geração de créditos de carbono, no escritório, ao invés de simplesmente vir aqui e repetir as normas ambientais que todos conhecemos e que existem, a Lei de Crimes Ambientais, o Decreto 6514 e o sistema de responsabilidade, da tríplice responsabilidade prevista na Política Nacional e na Constituição. Então, foi uma abordagem um pouco diferente, levando em consideração esse momento COP, né? Então, existem 3 pontos assim, da minha explicação que eu quero dividir com vocês, né? O primeiro deles são as salvaguardas ambientais, ou socioambientais, né? Isso aparece muito também quando a gente trata desse assunto. Essas salvaguardas, elas nada mais são do que políticas, normas, ou algumas regras, né, específicas que visam evitar, diminuir, mitigar ou compensar, eventualmente, algum impacto negativo para o meio ambiente e, principalmente, para aquelas comunidades locais. Então, quando a gente está falando da floresta em pé, sempre leva-se em consideração as comunidades locais. No que diz respeito a esses projetos, tá, que são financiados, aí, seja por uma instituição pública ou uma instituição privada, né? E aí, por que essas salvaguardas ambientais, e eu vou dar diversos exemplos aqui do que a gente vê na prática, mas por que elas são importantes, ou alguns temas, digamos, relevantes que aparecem quando a gente trata desse assunto? Primeiro, o respeito aos direitos humanos, né, e a dignidade daquelas comunidades locais, e sei que a Pri vai falar um pouquinho do consentimento livre prévio informado. A proteção, né, desse ecossistema
como um todo, que é considerado frágil de uma certa maneira. Questões também sociais, como eu disse, então, a inclusão social, a equidade, o respeito mesmo aos direitos humanos e, principalmente, a garantia de que essas medidas, essas normas, ou essas salvaguardas, ou até a criação, o desenvolvimento do projeto, seja transparente e garantindo a participação de todos os stakeholders ali envolvidos, especialmente a comunidade local, que é e acaba sendo vulnerável de uma certa forma, né? Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos e todos eles acabam se encaixando dentro ali do conceito, né, de ESG, ou ASG, que ganhou muita força depois da pandemia, né? Então, alguns exemplos ou tipos de salvaguardas ambientais. Então, avaliação do impacto ambiental e social naquele local, né? Até para identificar quais são esses impactos, como mitigar, se eles são mitigáveis ou não, ou se eventualmente você tem um deslocamento para um outro local, quais são as medidas compensatórias, né, a serem impostas, as questões de consulta e participação popular e pública no que diz respeito àquele projeto de geração de créditos de carbono, e aí não vou interferir na fala da Pri também. Como eu já disse, proteção das populações vulneráveis, conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, gestão de todos os riscos ambientais e sociais. Então, hoje em dia, como eu disse, né, os três pilares ali do ESG, ou da sustentabilidade, eles estão cada vez mais integrados, né? Então, a gente vê advogados de direitos humanos que acabam indo para o ambiental e vice-versa, e você tem as questões sociais e de governança, de compliance, cada vez mais juntas e unificadas, o que é muito interessante. Então, aí a gente entra, um outro exemplo, direitos trabalhistas e as condições de trabalho, né? Então, como que você, num projeto desse, ou até em outro tipo de projeto, garante que você não tem condições análogas a de escravo, ou um trabalho infantil, a jornada está sendo respeitada, como que isso funciona na prática? Então, esse é um outro critério no que diz respeito a essas salvaguardas importantes. Temos também saúde e segurança comunitária, gestão do patrimônio cultural, que acaba entrando também aqui no conceito, né, de meio ambiente, e, principalmente, os mecanismos de reclamação e reparação de eventuais violações. Então, aqui um pouco mais específico no que diz respeito aos direitos humanos, mas como que esses indivíduos, naquele local, conseguem reportar uma eventual violação e ter uma reparação que seja efetiva, eficaz, prática, né, e que essa queixa realmente seja tratada. Então, tudo isso para falar um pouquinho, né, dar essa pincelada, digamos assim, das salvaguardas ambientais. Acontece que o segundo tópico que nós discutimos e que é interessante trazer diz respeito ao financiamento climático, né, que é um outro tema que, assim, todo ano aparece nas discussões da COP, e a gente achou bem interessante trazer esse conceito e fazer o link com as salvaguardas, né, e como que tudo isso vai chegar na terceira parte da minha exposição, que é exatamente o enforcement, como que isso é fiscalizado no que diz respeito a sanções e penalidades. Então, vamos por partes, né? O que é o financiamento climático? Então, ele acaba sendo um conjunto de recursos financeiros, seja público, seja privado, pode ser nacional, pode ser internacional, que é destinado exatamente a apoiar essas ações que mitigam os efeitos das mudanças climáticas ou que ajudam na adaptação desses impactos, né? Então, a gente sempre está tratando aqui, a Letícia falou disso, de mitigação e de adaptação. E, obviamente, o financiamento climático está previsto no Acordo de Paris, é um dos eixos centrais. Inclusive, nas últimas COPs, tivemos diversas discussões no que diz respeito à suficiência dos valores, quais países se comprometeram a doar esses valores e como esses fundos vão ser efetivamente operacionalizados, né? Sempre uma polêmica. E aí, fazendo o link, como que essas salvaguardas ambientais elas acabam se relacionando com esse financiamento climático? E aí que é muito interessante. Então, quando a gente pega um projeto específico, e ele eventualmente vai buscar, né, uma aprovação, ou até o fundo mesmo, para ele sair do papel, primeiro, um certo critério de elegibilidade, né, em termos práticos. Então, assim, diversos fundos climáticos internacionais
inclusive por parte, né, do Banco Mundial, dos critérios ali que são estabelecidos a nível internacional, exigem que esses projetos eles cumpram salvaguardas ambientais mínimas, tá, e também sociais, para conseguir ser aprovado. O que é muito interessante, né, gera uma certa segurança jurídica ou proteção, principalmente ali para as comunidades. Um outro ponto que eu selecionei aqui é exatamente essa mitigação de riscos. Então, assim, as salvaguardas ambientais, em termos práticos, elas acabam ajudando a identificar esses riscos ambientais, sociais e de governança antes da liberação dos recursos financeiros. E aí, na prática, isso acaba evitando questionamentos ou até conflitos, eventualmente até danos. Bom, questões de transparência e responsabilidade, né? Então, temos avaliações de impacto, temos consultas públicas, temos esses mecanismos, né, de reclamação que eu mencionei anteriormente, e tudo isso, em termos práticos, resulta em quê? Um fortalecimento da governança que é exigida para esses projetos. E por que isso é importante? Quando a gente vai discutir com um investidor lá fora, se não temos na prática essa segurança, né, essa governança, uma certa segurança para o investidor, ele vai sair do país, ele não vai querer investir em projetos que envolvam as nossas áreas verdes ou áreas a serem restauradas. Por fim, eu selecionei aqui os tipos de financiamento, né, nós falamos. Então, o financiamento temos internacionais, do Fundo Global Verde, o Fundo Verde para o Clima, o Banco Mundial, nacionais também, que já estiveram envolvidos aí em algumas polêmicas, então, vocês já puderam ver debates envolvendo o Fundo Clima, até julgados ali do STF. Mas, o fato é, como que a gente entra na última parte, né, que é essa questão ali do enforcement, que eu acho que é o mais interessante aqui. Assim, sob uma perspectiva, né, eu poderia chegar aqui na frente de vocês e falar, não, mas basta as autoridades aplicarem as normativas ambientais, que, como eu disse, são antigas, são robustas, existem, né, há bastante tempo, nós temos um sistema jurídico no que diz respeito à imposição de penalidades muito robusto. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, eu acho que é uma outra perspectiva, porque esses projetos de geração de crédito de carbono, eles ainda enfrentam desafios estruturais muito consideráveis e muito relevantes, que, apesar de ser uma competência do poder público, ser uma competência do Estado, eles acabam sendo repassados aos desenvolvedores desses projetos. Então, vários clientes viram para mim e falam, mas por que eu tenho que ver isso? Não tinha que ter uma autoridade vendo e fiscalizando e impondo, né, a multa ou a outra medida? E nós falamos, sim, mas na prática isso não acontece, né? Então, eu sei que eu praticamente já estourei, mas alguns exemplos clássicos. Regularização fundiária, né? Quando a gente vai discutir isso, é uma insegurança jurídica, principalmente onde a Letícia está fazendo o doutorado dela, né, na Amazônia. Isso acaba desvalorizando o projeto, expõe o investidor, afasta o investimento em termos práticos. Fiscalização de queimada, a ausência de fiscalização eficaz do Estado também gera uma baita insegurança jurídica. E aí o desenvolvedor que acaba, em termos práticos, arcando aí com o monitoramento, ele tem um aumento do risco. E aí, por fim, fazendo o link com as comunidades tradicionais, sem as políticas públicas adequadas, esses conflitos sociais, eles acabam recaindo sobre os desenvolvedores. Então, invasão de áreas, questões possessórias, tudo isso, em termos práticos, em vez da autoridade estar intermediando e resolvendo isso acaba caindo para o setor privado, tá? Pelo menos é isso que eu tenho visto nesses últimos anos ali no escritório. Então é isso. Desculpa se eu passei o tempo. Obrigada, Alexandre. Terminou em ponto. Muitíssimo obrigada. Eu acho que o recado, a mensagem principal da tua fala é a necessidade de prestarmos atenção nas salvaguardas, que são, vamos colocar assim, o aspecto palpável, como a gente mede a implementação das políticas públicas, porque são essas salvaguardas que muitas vezes vão condicionar a concessão de um financiamento por um agente público ou por um agente privado. É uma condição, porque
quem vai colocar o dinheiro não quer se ver envolvido, né, em um esquema de greenwashing, um esquema de fraude. E como a gente fala de questões que são muito afetas a temas socioambientais, essa condição de financiamento, ela não é essencialmente monetária, ela é de direitos humanos, né? Então, é por isso que a gente o nosso desafio é fazer o casamento dos dois temas. O Alexandre já falou várias vezes no tema de direitos humanos relacionado com o tema de direito ambiental e a necessidade de fiscalização por parte do Estado. E o desafio que a gente enfrenta até para esses processos fiscalizatórios na Amazônia, que tem diversas dificuldades de logística, de infraestrutura, de acesso, e onde está, né, a nossa riqueza da bioeconomia que a gente pretende movimentar daqui para a COP em diante. Isso tudo faz com que o tema que a Priscila vai abordar seja muitíssimo relevante para dar continuidade às nossas conversas. A Priscila é uma advogada ambiental que eu admiro desde que eu entrei na área, e ela vai, com certeza, dividir muito da experiência que ela tem conosco. Ela vai tratar sobre, né, o consentimento livre, prévio e informado. Esse mecanismo veio através da OIT número 169. A gente, na área ambiental, vê muito a questão do consentimento livre, prévio e informado nos processos de licenciamento ambiental, mas agora isso está se tornando cada vez mais relevante para as medidas de enfrentamento das mudanças climáticas. Pri, por favor. Bom dia. Obrigada, Letícia. Agradeço a IDASA pelo convite, em nome do Dr. Rafael. É uma honra estar aqui nesse painel com profissionais renomados, Dr. Oscar, Alexandre, Letícia. O tema é desafiador, porque, ao falar de mudanças climáticas, é muito difícil fazer o link com o direito ambiental sancionador, no meu modo de ver. As mudanças climáticas exigem outras ações muito mais funcionais do direito do que de sanção. Mas vamos lá, a Letícia deu esse desafio aqui para nós, vamos tentar cumprir. O que a gente está falando aqui? Mercado de carbono, buscando apoiar as medidas de mudanças climáticas. É um instrumento econômico, né, criado pela legislação internacional. É muito criticado se realmente ele é capaz de efetivamente ajudar nas mudanças climáticas, mas é um instrumento econômico. E aqui no Brasil ele vem sendo viabilizado há muito tempo, como a Letícia falou, por esse instrumento chamado RED, o RED+, que é uma medida de redução de emissões de gases de efeito estufa por meio ao evitar o desmatamento e degradação ambiental. Você emite créditos de carbono, faz projetos de crédito de carbono quando você evita o desmatamento ou a degradação, e isso é muito feito na Amazônia. Eu vou tentar aqui falar num vocabulário mais simples, porque não é fácil entender esses projetos. A legislação traz um vocabulário totalmente inovador para o direito quando trata desse assunto. Então, existem esses projetos, e muitos deles são feitos em terras indígenas, em unidades de conservação, em territórios de comunidades que a gente chama de tradicionais. Como que pode ser feito isso? O ano passado foi editada uma lei, vocês devem ter acompanhado, é a Lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ou a Lei do Mercado de Carbono Brasileiro, né, que estabelece critérios, padrões, parâmetros para o mercado de carbono regulado e para o mercado de carbono voluntário. Nessas disposições, se previu que, para você poder fazer projetos de carbono dentro de terras indígenas, de territórios tradicionais, você precisa fazer uma consulta a essas comunidades. Uma consulta que a gente chama de CLPI, Consulta Livre, Prévia e Informada. E isso foi estabelecido numa legislação internacional, que a Letícia falou há pouco, que é a Convenção Internacional da OIT 169. A OIT 169
foi ratificada pelo Brasil em 2004, e ela trata desse assunto no artigo 6º, e diz assim, que toda vez que você for afetar comunidades indígenas, ou quilombolas, ou comunidades tradicionais, você deve consultá-las previamente sobre medidas administrativas ou legislativas. O texto é assim: consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Até quando foi editada a Lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a Lei do Comércio de Carbono, em dezembro do ano passado, eu pensei comigo, devia ter havido uma consulta livre prévia informada, porque trata de direitos indígenas e de comunidades tradicionais, tem dispositivo específico. Então, a lei estabeleceu que, para fazer esses projetos, precisa ser feita essa consulta, que, como a Letícia disse aqui, já é muito discutida, já é muito polêmica em licenciamentos ambientais. Inclusive, eu vou estar lá no Ministério de Minas e Energia, na terça-feira da semana que vem, para tratar dessa consulta em projetos de infraestrutura. Porque quer se ouvir, eu acho que o Oscar vai falar um pouco disso daqui a pouco, pretende-se que essas comunidades sejam ouvidas em todos os projetos de licenciamento que possam afetá-los também. E não só indígenas e quilombolas, mas também comunidades tradicionais, ribeirinhos, reassentados, etc. Mas, enfim, sobre o mercado de carbono, essas comunidades devem ser ouvidas, tem um artigo específico na lei do SBCE, que eles devem ser ouvidos, devem ter o consentimento decorrente dessa consulta livre prévia informada. Se isso não ocorrer, os projetos podem ser anulados, e foram muitos já o ano passado, até não sei se foi esse ano, se foi ano passado, porque é tão polêmico esse assunto, vários projetos certificados de carbono foram anulados porque não obedeceram essas salvaguardas, não obedeceram as consultas, tem problema de regularização fundiária, etc. Fato é que essa lei do mercado de carbono estabelece sanções para o caso dessas condições não serem cumpridas. Não há regulamentação para isso ainda, mas haverá, e há sanções, inclusive de nulidade, de advertência, de multa, de embargo da atividade, suspensão parcial ou total da atividade, e aí a gente consegue fazer o link com o tema do nosso evento aqui, que é o direito sancionador. O fato é que haverá necessidade de medidas fiscalizatórias, caso essas consultas não sejam feitas. E aí é o desafio que a Letícia nos deu, se o Estado realmente tem como fiscalizar esses projetos, né? E é aqui que eu coloco a minha experiência. Eu entendo que não. Eu entendo que pretender que o Estado fiscalize essas condições, que o Estado brasileiro fiscalize essas condições, é uma expectativa que não vai ser cumprida, Letícia. E eu vou te explicar por quê. Na minha experiência como advogada nessa área já há 25 anos, o que eu tenho visto em termos de fiscalização ambiental? Principalmente em relação ao IBAMA. Eu trabalho muito com fiscalização federal, com projetos de infraestrutura que acabam sendo licenciados pelo IBAMA, então eu lido muito com fiscalizações do IBAMA. E o que eu tenho visto repetidamente nesses processos fiscalizatórios? O IBAMA recebe uma denúncia, ou avalia que teve um desmatamento, ou avalia que teve uma infração ambiental, autua. Autua e o processo fica parado. O que a gente mais vê nos processos administrativos do IBAMA é a prescrição intercorrente. O processo fica parado por 3, por 5, por 6, por 7 anos. Eu estou lidando com processos de autos de infração lavrados em 2012, 2013, que ainda não foram julgados no IBAMA. Então, isso vem se repetindo todos os dias. A gente teve, essa semana agora, esta semana, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu que essa era uma semana verde para o Poder Judiciário, e instigou os tribunais e a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a priorizar causas ambientais e socioambientais. E eu tive em 2 julgamentos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, eles julgando esses casos e julgando muitas ações anulatórias do IBAMA, e todas tratam desse ponto, de autuados procurando
anular esses autos de infração por conta de prescrição intercorrente, que o IBAMA não tem acatado esses pedidos. Outro exemplo que eu gostaria de dar aqui, que eu vivi recentemente. O IBAMA autuando empresas por terem comunicado inconformidades no processo de licenciamento. A própria empresa, no seu licenciamento ambiental, dispôs que, como um plano de gestão, ela teria uma auditoria que informaria no processo eventuais inconformidades ou desvios naquela atividade. Aqui eu estou citando, por exemplo, estou trazendo como exemplo uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão de mais de 800 quilômetros, que, obviamente, no desmatamento, na implantação, podem acontecer inconformidades ou desvios na implantação de uma linha dessa natureza. Nessa situação, o IBAMA, ao receber o relatório do empreendedor dizendo que houve um desvio, que ocorreu uma supressão irregular, que o contratado dele acabou desviando a linha em determinado trecho, o IBAMA, ao receber o relatório, autuou a empresa em R$ 8.053.000. Numa medida que, ao meu modo de ver, inclusive, fere o princípio da confiança e da boa-fé do administrado, que aguardaria uma conversa, como se falou aqui no painel anterior, numa postura de regulação responsiva, de buscar com que aquela situação se resolvesse de uma outra forma, numa advertência, numa recuperação da área degradada, que efetivamente deve ocorrer, mas não numa autuação de R$ 8 milhões no processo de licenciamento, em que se previu lá no plano de gestão ambiental que efetivamente essas inconformidades e desvios ocorreriam. Então, eu trouxe esses exemplos aqui para mostrar que, no meu modo de ver, Letícia, 3 minutos, que, no meu modo de ver, a fiscalização ambiental, o direito ambiental sancionador, ou o direito socioambiental sancionador, ele não vai ser capaz de dar conta de apoiar medidas para suavizar as mudanças climáticas. Acho que é esperar demais do Estado brasileiro. Eu achei muito interessante, adoro estar em eventos assim que se fala de outros temas. Quando vocês trataram aqui no painel anterior sobre a LGPD, o quanto é difícil para uma agência ser constituída, ser estruturada e responder realmente aos anseios da sociedade de ver os seus direitos assegurados. No direito ambiental acontece a mesma coisa. A gente não tem uma agência ambiental. Nós temos órgãos ambientais, um Sistema Nacional de Meio Ambiente que recebe pouquíssimos investimentos. O Oscar vai falar daqui a pouco sobre licenciamento ambiental, que saiu que, enfim, foi editada a Lei Geral de Licenciamento Ambiental depois de 20 anos de discussão no Congresso Nacional. E se espera que se resolva o problema do licenciamento, quando, na verdade, o que a gente precisa é de estruturação de órgãos administrativos, de investimentos em órgãos administrativos, de treinamento de servidores públicos, para dar conta de todos esses desafios, esses anseios, inclusive de mudanças climáticas e de dificuldades de implementação de políticas públicas, que é o que a Letícia trouxe para nós aqui. Desculpa se hoje eu estou um pouco pessimista, normalmente eu sou mais otimista, mas realmente é um anseio que a gente precisa colocar e pode ser que seja repetitivo, mas a gente vive nesse lugar comum há muito tempo. E obrigada mais uma vez ao IDASAN e à oportunidade. Obrigada, eu fico aqui para os debates. Obrigada, Priscila. Eu acho que a Priscila ficou com um tema mais ingrato, né? Porque ele é um tema árduo, ele já é um tema polêmico, sempre foi, agora cada vez mais. E a Priscila tem o mérito, como toda mulher empoderada, de se posicionar, ainda que ela ache que não foi uma notícia muito otimista, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? E eu queria só pontuar que a polêmica desse tema começa aqui mesmo, né? Porque a CLPI
Para eu, Letícia, consultora de políticas públicas do governo do Reino Unido, é consentimento. Para Priscila, advogada de empresas privadas, é uma consulta. Isso muda tudo, porque isso implica aceite ou não. E a diferença da interpretação desse C, de consulta ou consentimento, é a base do pedido do Ministério Público do Estado do Pará e do Ministério Público Federal para a anulação de um contrato de venda futura de créditos de carbono do Estado do Pará, num valor de 180 milhões de dólares. Então, quando a gente fala que a gente precisa ouvir as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, e que ouvir essas comunidades é uma questão de direitos humanos, e a gente tira isso do campo da licença social, né, da caridade, do que é politicamente correto, quando a gente entende que ouvir essas comunidades pode ser um impedimento para a continuidade de uma operação com um valor desses, a gente entende que está na hora da gente prestar atenção a esses temas. E esses temas estão se tornando cada vez mais complexos, porque as comunidades estão se organizando. O próprio mercado privado de créditos de carbono, né, nesse anfã de gerar créditos, que vem de florestas, que estão nessas comunidades, e para a cosmologia dos povos indígenas, a floresta não é um ativo, né? Os seus ancestrais, quando morrem, viram espíritos da floresta, né? E isso, do ponto de vista das comunidades indígenas, para as comunidades quilombolas, existe todo um histórico de luta, de resistência associado àquele território. Então, o consentimento delas não tem nada a ver com o que eles podem ganhar ou perder de dinheiro, tem a ver com a própria existência. E isso está sendo levado tão a sério que essas comunidades estão no Estado do Pará se organizando, já existe um projeto de lei para tornar obrigatório o atendimento dos protocolos individuais de consulta. Cada comunidade tem a sua maneira como ela quer ser consultada, né? Se ela vai ser consultada com uma assembleia geral, se vai ser um grupo de 5 lideranças, se vai ter um dia, uma semana, um mês de deliberação, qual é a forma, né, dessa deliberação, se o posicionamento da comunidade vai ser por maioria ou vai ser por unanimidade. E aí existe um outro debate, que é 100% direito administrativo, que é como o Estado faz para tomar conta disso. No Estado do Pará existem 600 comunidades indígenas e quilombolas. O Estado do Pará já gastou 5 milhões de reais para fazer as consultas. E não vai mais fazer consulta porque não tem mais dinheiro. E aí a ideia genial é junta todo mundo no auditório e faz uma consulta coletiva, que é exatamente o que as comunidades não querem. Quem não concordar não participa da repartição de benefícios do RED+. Né? Me parece não, né? Porque já existe um posicionamento da Defensoria Pública de que isso vai ser judicializado. Né? E aí, meu papel como consultora de um agente financiador é alertar que, se essa política não for bem desenvolvida, ela provavelmente vai ser levada à justiça e isso pode, de alguma maneira, impactar a imagem, né, e os interesses de quem está financiando. E outra questão que tem muita relevância quando a gente fala de todos esses valores, é o empoderamento dessas comunidades, né, que se apercebem do poder que elas têm de parar essas mega operações, né, de milhões de dólares, porque elas precisam ser ouvidas. Eu acho que esse é o principal fator de direitos humanos relacionados às mudanças climáticas. Ouvir as comunidades tradicionais não vai contribuir para a redução da emissão de gases de efeito estufa, mas vai contribuir para a qualidade de vida, para respeito às nossas ancestralidades.
E a gente tem um modelo internacional que decidiu lá atrás, em 2009, em Cancún, que isso importa, que eu não quero só combater as mudanças climáticas, eu quero combater as mudanças climáticas e garantir os direitos humanos. E a gente está, de 2009 para cá, passou muito pouco tempo, né, na linha, na existência da humanidade. É por isso que a gente ainda está nesse momento de transição de paradigma, é por isso que convivem opiniões divergentes, e é dessas divergências que a gente vai buscar os consensos para direcionar como a gente vai fazer, para fiscalizar, para contribuir, né? Problemas que podem e que devem ser fiscalizados e que foram origem da fraude anunciada nos créditos de carbono creditados pela Vera ano passado, saiu no Fantástico, amplamente conhecido. A certificadora recebeu o comunicado de que houve consentimento da comunidade relacionado à área da onde vinha aquele crédito. Só que esse consentimento foi dado por uma liderança que não era reconhecida. A comunidade não reconhece a liderança de quem deu o aval. E aí, como é que faz? Né? Se a pessoa não está lá na Amazônia, a pessoa está lá na Europa, ela confiou no papel que ela deu, porque ela não desconhece a capacidade do brasileiro, né, de inventar coisas. E aí, como é que fica? Então, são todos problemas que não existiam, que vão passar a existir, que, como a Priscila lembrou, ainda é muito difícil associar isso ao tema do direito administrativo sancionador, mas, em breve, a gente vai ter que enfrentar esse tema. Como também chegou o momento da gente enfrentar esse tema dentro do licenciamento ambiental, que é o principal instrumento da política pública, da Política Nacional de Meio Ambiente, para lidar com essas questões, e é o tema do nosso último painelista, último, mas não menos importante, doutor Oscar. E eu queria começar com a provocação de unir o licenciamento ambiental com o tema das mudanças climáticas num licenciamento que a gente vê cada vez mais holístico e cada vez mais polêmico, né? A gente não poderia deixar de falar num painel sobre meio ambiente, sobre a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Oscar, por favor. Posso falar em pé? Me sinto muito honrado de compor essa mesa aqui com tão ilustres pessoas, profissionais. Também honrado de estar aqui com cada um de vocês. Eu queria começar pedindo vênia, coisa horrorosa, para citar um autor alemão, um filósofo alemão, Schopenhauer, que dizia que toda ideia inovadora, relevante, conhece 3 estágios distintos e sucessivos. No primeiro momento, ela é recebida com zombaria, ela é ridicularizada, ela é recebida com escárnio. No plano do direito ambiental, que ingenuidade. Isso é coisa de ecochatos. Isso é coisa de quem faz uso da erva maldita. No segundo momento, essa mesma ideia é recebida com uma reação violenta. Quebrará a indústria. Desorganizará o setor produtivo. Isso se dará em prejuízo do próprio cidadão, do próprio consumidor do país. E o terceiro e último estágio é que essa mesma ideia passa a ser acolhida como lugar comum. Muitos de nós, especialmente os que, como eu, têm muitos cabelos brancos, já vimos ideias que surgiram no âmbito do direito muito recentemente, que já passaram por esses 3 estágios. Quem aqui for mais experiente conhecerá inovações do direito ambiental que foram recebidas com imensa resistência, que hoje integram o lugar comum. Em sala de aula, nós vemos isso, questões que provocavam alvoroço na turma de tempos atrás, hoje não provocam surpresa alguma.
E eu vou provocar vocês aqui com algumas ideias que já percorreram essa trajetória e outras que ainda estão por percorrer. E eu queria me deter sobre o tema, mas falando de uma questão subjacente a ele, e que o explica e justifica em larga medida. E que quer dizer, que tem como resultado, já antecipo aqui uma colocação, que é a inserção da variável climática no âmbito do licenciamento ambiental. Isso tem origem no princípio muito caro ao direito e reconhecido mais ou menos recentemente pelos tribunais superiores, que é o princípio do poluidor-pagador. Aquele segundo o qual, aquele que colhe o bônus de uma atividade deve arcar com o ônus a ela relativo. E aqui eu cito duas decisões, uma do Supremo e outra do STJ, a do Supremo dizendo o seguinte, decisão do nosso ministro Alexandre Moraes. Ele diz o seguinte: pelo princípio do poluidor-pagador, entende-se que ao empreendedor deve ser imputado o custo social, vejam a expressão empregada pelo ministro, o custo social externo de sua produção. Em outras palavras, durante o processo de produção, não é proporcional, e talvez essa palavra não seja perfeitamente adequada, não é proporcional que o empreendedor apenas aufira os lucros, enquanto a sociedade suporta os prejuízos decorrentes da atividade, externalidades negativas. A expressão pura do princípio do poluidor-pagador. Mas o STJ, em decisão também recente, estabelece o seguinte: emenda do princípio do poluidor-pagador e da internalização econômica dos recursos ambientais. Impõe-se ao poluidor, por força do princípio do poluidor-pagador, o dever de arcar com as despesas de prevenção. Despesas de prevenção, de repressão e reparação da poluição. Esse modelo oferece maior proteção ao meio ambiente, patrimônio coletivo da sociedade, impondo aos agentes econômicos a internalização dos custos externos, a dinâmica de investimentos envolvidos em sua atividade privada, evitando-se a privatização dos lucros e a socialização do prejuízo. Esse, portanto, o princípio, reconhecido como válido e fundamental pelos tribunais superiores, inerente ao processo de licenciamento relacionado a atividades ambientais, com a sua interface imediata e direta com direitos humanos fundamentais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é que se insere essa nossa discussão. E aqui, talvez, eu queira me valer do fato de estarmos tratando aqui, sobretudo quando comparar o direito civil, o direito administrativo também, de um direito ambiental ainda na sua adolescência. Sim, porque o direito ambiental está na sua adolescência. E, portanto, marcado por características insuportáveis dessa fase da vida, que é a insubordinação, a insolência, a nenhuma reverência ao passado, ou pouca reverência ao passado, a audácia. E o direito ambiental, por ser um direito de ruptura, voltado não para o passado, embora a experiência seja válida, mas voltado para o futuro, que se inserem essas questões que são muito recentes. Por exemplo, e mais uma vez, e voltando ao tema da conversa, a inserção da variável climática no contexto ambiental. Esse é um tema tão recente, tão recente, tão recente, que só este ano ele foi diretamente enfrentado, e não pelas cortes, esse ano foi pelas cortes, mas por juristas. Em duas jornadas neste ano, uma do Conselho Federal da Justiça e outra do Tribunal Regional da Segunda Região, foram estabelecidos alguns enunciados diretamente relacionados ao assunto. Enunciado 31 de 2024, novembro. Grandes empreendimentos, abro aspas,
grandes empreendimentos devem submeter-se ao estudo de impacto climático. Já aqui uma novidade. Com vistas ao diagnóstico das emissões de gases de efeito estufa, como medida necessária à identificação de danos e riscos associados à crise climática, bem como a adequada imposição de medidas de mitigação e compensação do que estamos aqui a tratar. Esse é o primeiro enunciado. O segundo enunciado, agora do Tribunal, do TRF2, estabelece o seguinte: no processo de licenciamento ambiental e nos estudos de impacto ambiental prévios ou subsequente a eles associados, constitui dever do Estado exigir do empreendedor completa análise dos impactos ambientais de atividades potencialmente poluidoras, aí incluídas as que emitem direta ou indiretamente, o que abre o campo do quase infinito, efeitos de gases de efeito de estufa, com vistas a que o Estado possa, e no caso ele pode, ele deve, de modo mais amplo possível, definir e impor medidas no sentido de evitar, mitigar ou compensar impactos. Então, é nesse contexto em que o princípio do poluidor-pagador é privilegiado e assentado como norma, e princípio relevantíssimo, associado, mais uma vez, ao direito fundamental, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se somam posições recentes de juristas, na forma de enunciados, que, de modo categórico, estabelecem a obrigação do Estado de estabelecer essas medidas. Em face de quem? Em face de empresas que, conforme enunciado aqui, conforme o artigo 3º, inciso 3º, da Lei 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, estabelece, quer dizer, que são poluidores e, dessa forma, sujeitos a essa obrigação, aqueles que, de modo direto ou indireto, ambos responsáveis, dão causa à degradação ambiental, de que é expressão a questão climática, hoje mais do que nunca. Então, disso decorrem providências que ainda não estão sendo cobradas das empresas, mas que tendem a ser, nos termos dos enunciados e desses princípios, e que tem como uma das suas expressões possíveis o mercado de carbono, que seria uma forma de compensar, no âmbito do licenciamento, essas emissões. Não é a única forma de compensar, mas, sob a perspectiva econômica, de alocação racional de recursos, talvez seja adequada. O Ministério Público, por exemplo, disputa essa adequação. O Ministério Público sustenta que não se deve deixar ao sabor do mercado providências que deveriam ser impostas e constituir obrigação das empresas. Mas o mercado de carbono se apresenta, ou pode se apresentar, como um aliado das empresas, do mercado e do próprio Estado, no sentido de fazer valer as determinações no sentido da redução ou da mitigação ou da compensação desses impactos. Essas são questões, e com isso eu já fecho a minha apresentação, essas são questões muito recentes, com as quais todos nós, de modo direto ou indireto, nos depararemos no futuro muito próximo, digo, imediato, e que causará a todos perplexidades, dúvidas, resistência, mas eu acho que é um cenário que se apresenta, ele é inevitável
e cabe a nós todos construir soluções no sentido que esses desafios conheçam os seus melhores caminhos. Muito obrigado. Oscar, muitíssimo obrigada. Vocês me deram bastante trabalho, porque eu já anotei aqui as perguntas que eu gostaria de fazer para cada um de vocês na nossa rodada de debates. Sem prejuízo do público ter alguma pergunta, qualquer coisa, por favor, sinalizem. Eu gostaria, então, primeiramente, de retomar a fala do Alexandre. Ele trouxe um ponto muito importante do monitoramento de salvaguardas, que são os mecanismos de queixas e de reparações, né? Então, a necessidade de haver um canal aberto entre as instituições e a sociedade como um todo, para que se enderecem não apenas dúvidas e queixas, mas propriamente denúncias de atos de corrupção ou de ineficiência de uma determinada medida para a implementação de políticas públicas. Eu queria perguntar, Alexandre, na sua visão, qual seria a governança adequada desses mecanismos de queixas e reparação? Porque me parece que só ter um Fale Conosco no site não seja suficiente, né? Letícia, eu acho que é um ótimo ponto que você trouxe. A gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Então, na teoria, claro, existem as due diligence, direito ambiental, de impacto ambiental, de direitos humanos, né? E aí tem grandes colegas que atuam diretamente com isso, e exatamente um dos itens do checklist é exatamente abordar e detalhar qual efetivamente é o procedimento para averiguação das queixas e quais medidas ali são tomadas. Inclusive, a gente vê que as normas europeias, e que têm causado um grande impacto aqui no Brasil, estabelecem também esses requisitos para a realização dessas auditorias. Esse é um ponto. Agora, existir tudo isso na teoria é diferente na prática, quando nós estamos falando de uma comunidade quilombola que está situada em um local distante, sem acesso, e com condições, digamos, mais difíceis em termos de fiscalização. E aí eu acho que entra o ponto, de novo, do papel do Estado e da fiscalização. E a provocação é do Estado? Não é do Estado? É do empreendedor? Eu acho que fica essa a provocação, mas com certeza tem muito espaço de melhoria. Obrigada, Alexandre. Eu acho que, especialmente quando a gente fala das comunidades que estão mais isoladas dentro das florestas, a conexão à internet é um ponto a ser pensado. Então, canais que só funcionam digitalmente podem não ser suficientes. E tem várias outras observações que a gente pode fazer a partir disso, né? Não necessariamente o membro de uma comunidade que vá buscar esse mecanismo de queixa e reparação fala língua portuguesa, pode falar algum idioma originário, e isso não pode ser um impedimento para que sua queixa seja registrada, né? Então, tem muito espaço de debate e muito espaço de atuação também, né, para quem quiser trabalhar com esse assunto. E eu acho que é o mesmo ponto dos protocolos individuais e coletivos de consulta, né? Levar em consideração aquela individualidade sem anular aquele direito previsto, ou que deveria estar, né, previsto, deveria estar sendo respeitado. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Alexandre? Oi. Colega aqui do Rio de Janeiro, é um prazer estar aqui, ouvir o professor.
do Instituto Ambiental, né, do Estado do Rio de Janeiro. E lá, como procuradora-chefe, eu tive uma questão de um autódromo que ia ser construído, foi uma coisa divulgada nacionalmente, e aí se falava muito assim, que são os desenvolvimentistas e os ambientalistas. Então, eu queria saber de vocês, assim, porque na hora lá, a decisão que eu tinha feito no meu parecer jurídico, era opinativo, né, era uma orientação jurídica, mas na reunião que a gente teve, a gente tinha um conselho que foi deliberado, e na hora, realmente, assim, eu ouvia cada coisa falando sobre a minha pessoa, que eu só ria, né? Aí eu não sabia se eu era ambientalista, desenvolvimentista, porque o projeto deveria ser, no meu entendimento, na época, deveria ocorrer, mas claro, né, com aquelas questões que tinham lá, igual o peixe das nuvens, que tinham que ser preservado. E aí eu queria ouvir de vocês isso, né? O que a gente pode dizer hoje sobre o meio ambiente, dessas classificações tão segmentadas, se a pessoa é desenvolvimentista ou ambientalista. Obrigada e parabéns para vocês. Posso dar um pitaco sobre isso? Obrigada. Então, eu acho que é um bom ponto, sabe? Como a Letícia falou, eu advogo, sou advogada de empresas privadas, então, normalmente, dizem que eu sou desenvolvimentista. Mas é lógico que todos nós temos um cuidado enorme com o meio ambiente, ninguém quer ver o meio ambiente degradado, obviamente. E esses dias eu estava num julgamento e eu achei muito interessante a fala de uma desembargadora que estava discutindo a possibilidade de implantação de uma rodovia numa área de Mata Atlântica bem conservada. É possível, a legislação permite que faça a implantação de uma rodovia numa área de Mata Atlântica mediante várias compensações ambientais. Mas o que se alegava o Ministério Público dizendo não, é uma área de Mata Atlântica importante, a vegetação de Mata Atlântica está muito ameaçada, etc. E tal, mas ela falou. Só que não existe uma proteção, não se criou uma unidade de conservação, uma área protegida em cima daquele local. A legislação diz que pode. Como é que eu vou dizer que não? Se pode ser feito e compensado. Legalmente, pode fazer. Então, isso é um olhar desenvolvimentista. E aí ela fez a ressalva. Mas eu separo meu resíduo, meu lixo em casa, eu levo no mercado, eu cuido do meio ambiente, eu estou dando essa decisão, não significa que eu sou contra o meio ambiente. É mais ou menos isso, né? Quando a Letícia fala que ela tem a visão de política pública, que ela é consultora de um órgão internacional, que ela está muito preocupada com o consentimento das comunidades tradicionais, na verdade, eu não sou contra, eu sou a favor do consentimento, e não é nem porque eu sou a favor, é porque a lei do mercado de carbono do Brasil exige o consentimento de comunidades indígenas e tradicionais. O artigo fala o consentimento da consulta livre e prévia informada. Quando você vai fazer um projeto de crédito de carbono dentro de uma terra indígena, dentro de um território quilombola ou de uma comunidade tradicional, você precisa do consentimento. Está na lei isso, não é que eu falei diferente, precisa do consentimento. Mas isso é diferente em projetos em processo de licenciamento ambiental. No processo de licenciamento ambiental não se exige o consentimento, porque não é feito dentro da terra indígena. Ele afeta, ele pode impactar a terra indígena, mas não é feito dentro da terra indígena. Aí tem uma rodovia a 2 quilômetros de uma terra indígena. Você precisa consultá-los, é exigência legal, está previsto na Convenção 169, mas você vai perguntar para a terra indígena se ele concorda com aquela implantação daquela rodovia? Não, isso não é exigido na lei. O professor Paulo de Bessa escreveu agora, reeditou um livro sobre esse assunto, ele mesmo diz, não é exigido o consentimento da comunidade. Então, não é uma questão de ser desenvolvimentista ou ser ambientalista, porque todos nós queremos um meio ambiente saudável, que nos dê qualidade de vida e que seja possível de ser usufruído pelas gerações futuras. O que nós precisamos cuidar é para a legislação, para a lei ser cumprida do jeito que ela exige. A questão é muito, muito pertinente. E, como disse o ministro Dino ontem, no seu voto, vivemos tempos esquisitos. E uma das expressões dessa esquisitice, essa expressão talvez seja um eufemismo, é a polarização que a sociedade vive hoje. Aliás, no mundo, mas também no Brasil. E expressão dessa polarização se deu com a aprovação recente da lei do marco de licenciamento ambiental. Então, por exemplo,
Às vésperas da edição da norma, com seus vetos da Presidente da República, foi apresentado ao Presidente da República um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas, no seguinte sentido: veta tudo Lula, hashtag veta tudo Lula. Nesse mesmo dia, 94 associações dos setores produtivos apresentaram um manifesto, uma carta aberta, no sentido de aprova tudo Lula. Isso dá conta dessa polarização que é nefasta, que é nociva e impede uma discussão racional, não apaixonada, de questões que são de ordem técnica, com repercussões políticas, não se nega isso, mas que devem ser esvaziadas do conteúdo do puramente emocional, para enfrentamento de questões que todos nós, como sociedade, precisamos enfrentar. E isso passa longe dessa polarização do tudo ou do nada. E existe um caminho do meio a ser perseguido, a meu ver. Eu até busquei aqui a declaração Rio 92, né, que traz o conceito ali de desenvolvimento sustentável. E eu acho, para mim, é um princípio basilar no direito ambiental. E eu acho que esse tipo de discussão sempre acaba caindo no conceito de desenvolvimento sustentável. E como a Priscila falou, não adianta esgotar os recursos naturais agora, porque temos as futuras gerações. Então, busca-se exatamente um equilíbrio, e avaliando os impactos e vendo se existem medidas compensatórias, exatamente para endereçar um eventual impacto. Na prática, toda atividade, todo empreendimento vai ter um impacto. Isso pode ser compensado, mitigado, atenuado. Obrigada aos meus colegas painelistas. Eu vou aproveitar e fazer um encerramento ao mesmo tempo em que eu respondo a pergunta da colega. Desculpa seu nome, você se apresentou. Vanessa. Vanessa, falando como mulher, e que já ouviu várias vezes que advogado de ambiental abraça a árvore, eu busco ser técnica. É mais ou menos o caminho do meio que o Oscar falou. Então, o fato de você ter dito que você ouviu coisas a seu respeito não elogiosas de todos os lados, é porque provavelmente você foi pelo caminho do meio e não agradou ninguém, o que é bom, né? Quando a gente respalda as nossas orientações, consultas, etc., no que existe de doutrina e de jurisprudência, a gente fundamenta o nosso conselho, né? Eu ia falar de Weiss, mas eu tenho que perder esse vício de Faria Lima, naquilo que está além das nossas convicções, das nossas paixões. E eu digo isso porque, como a Priscila, eu era advogada de empresa até 2 anos atrás, e é evidente que advogados ambientais que atuam para empresas não acordam pela manhã pensando em maneiras de ajudar o seu cliente a destruir o meio ambiente. Não é isso, né? Todos nós nos preocupamos muito com o meio ambiente, senão não teríamos escolhido essa carreira. Mas eu acho que esse momento de transição de paradigma, ele é tão latente que a interpretação legal, como a Priscila coloca, como a gente vê também um pouquinho na fala do Alexandre, que também atende empresas, e tem esse papel de servir de ponta de lança na aplicação da lei, porque são os advogados que fazem as teses, né? Essa é a grande verdade. O judiciário trabalha com as teses que os advogados levam, e quando esses advogados trabalham na prática, no que deve ser a prática de uma lei, ela está provocando a discussão que, mais tarde, o judiciário vai, nas últimas instâncias, referendar ou não, né? E isso serviu e serve muito bem para o direito ambiental do nosso dia a dia, para os autos de infração, para o licenciamento ambiental, para as questões de regularidade ambiental e fundiária de propriedades rurais. Mas, quando a gente fala de enfrentamento de mudanças climáticas, a gente está falando de um multiverso. A gente fala de questões, você vê, o tema aqui é ambiental, mas eu falei de anticorrupção, eu falei de direitos humanos,
eu falei de políticas públicas cuja a estratégia de verificar a implementação não está só na lei. Eu tinha iniciado um raciocínio que eu não completei, mas quando eu disse que o governo do Estado do Pará justifica não fazer um procedimento de CLPI para cada uma das 600 comunidades no fato de não ter mais dinheiro, na minha avaliação, na minha interpretação, e eu acho que eu acertei, porque se o Oscar também foi pelo caminho de consultar a jurisprudência, eu acho que esse é o caminho certo, né? Eu já sei que reserva do possível não cola mais na jurisprudência dos tribunais superiores, então não adianta dizer que eu não vou fazer consulta em 600 comunidades porque eu não tenho dinheiro. Né? A reserva do possível versus um mínimo existencial, ela precisa, no mínimo, de uma justificativa muito bem dada. Né? E eu estou esperando essa justificativa, as comunidades estão esperando essa justificativa. Então, tudo que a gente tem de desafio daqui para diante não está só no texto da lei. Né? Tem muito mais a ver com questões de doutrina de jurisprudência, que também são fontes do direito, e todas essas informações que vêm da sociedade, que vêm da antropologia, que vêm de outras áreas da ciência e de outras áreas jurídicas. Eu acho que essa é a principal reflexão desse painel. Sei que não trouxemos nenhuma resposta, mas eu espero que a gente tenha colaborado aí para trazer mais perguntas que possam ser respondidas muito em breve. Mais uma vez, obrigada ao Idazan, ao convite, ao Rafael, a quem eu cumprimento por esse painel tão diverso, e aos meus colegas, Priscila, Alexandre e Oscar. Muitíssimo obrigada pelos inputs de cada um. Obrigada.